Eu coloquei como meta mesmo daquele ano aprender a lidar melhor com a minha TPM. Eu cheguei a pensar várias vezes que eu tava com depressão nessa época e foi aí que ela me disse que existe um transtorno que se chama TDPM e esse vídeo me ajudou muito a entender como que funciona, né, o meu corpo aí durante essas 4 semanas. Eu deixo aqui uma dica ou um truque que eu costumo usar muito aqui em casa. Pode parecer muito besta, muito idiota, mas realmente funciona. Bom dia, meu povo. Hoje é quinta-feira e eu tô de folga do meu trabalho e tô de TPM. Então eu pensei, por que não compartilhar um pouco desse momento, né? E mostrar que tem muita gente que também passa por isso e eu sou uma dessas pessoas. E nem sempre é fácil, mas existem alguns caminhos que a gente pode seguir ou algumas dicas que a gente pode tentar seguir pra poder tentar lidar melhor com isso. E é sobre isso o vídeo de hoje. Há coisa de mais ou menos uns 7 anos atrás, eu comecei a perceber que eu tava tendo TPM, né, todos os meses. Eu percebi que com o passar dos anos, a minha TPM, ela foi se intensificando ainda mais e foi ficando cada vez pior. E obviamente que isso é uma coisa que não é confortável pra mim que tô sentindo isso e nem também pras pessoas que convivem comigo, né? E chegou num ponto que eu comecei a pensar, eu não tenho como evitar de ter TPM, mas eu posso aprender a lidar com isso de uma forma um pouco mais leve. E aí na virada do ano de 2020 pra 2021, eu coloquei como meta mesmo daquele ano aprender a lidar melhor com a minha TPM. E aí, obviamente, eu levei isso pra terapia, até porque na época a minha TPM, ela realmente estava muito intensa. Pra além da minha TPM durar mais ou menos uma semana, ela me deixava num buraco que realmente era muito complicado. Eu cheguei a pensar várias vezes que eu tava com depressão nessa época. Eu tinha pensamentos muito negativos e eu lembro que eu cheguei até a dar um exemplo pra minha terapeuta de como se fosse um óculos 3D. Então, durante esse período da TPM, era quase como se eu tivesse colocado um óculos e através daquele óculos eu só conseguia enxergar as coisas ruins que estavam acontecendo na minha vida e essas coisas ruins, elas se intensificavam muito e pareciam, na verdade, muito pior do que aquilo que elas realmente eram. E foi aí que ela me disse que existe um transtorno que se chama TDPM, que significa transtorno depressivo pré-menstrual, eu acho que é assim que se chama. Eu não vou falar muito sobre esse transtorno aqui, porque eu não sou nenhuma médica e eu tenho muito medo de falar alguma coisa e acabar sendo irresponsável com as minhas palavras, mas basicamente as pessoas que têm esse transtorno, elas entram em um quadro depressivo durante esse período pré-menstrual. Eu nunca fui diagnosticada, ela nunca virou pra mim e falou, você tem TDPM, mas de acordo com tudo que eu relatei pra ela, ela me deu esse feedback dizendo que provavelmente eu poderia ter isso e me sugeriu fazer uma consulta com um psiquiatra caso eu quisesse entrar com algum tipo de medicação pra poder conseguir controlar isso. Na época eu não quis ir pro psiquiatra porque eu pensei, eu acho que eu posso tentar lidar com isso por outros caminhos antes de tentar a medicação. Não tenho nada contra a medicação, sou super a favor pra quem realmente precisa, mas eu não queria começar a tomar uma coisa que talvez o meu corpo não precisasse e eu poderia tentar resolver isso de alguma outra maneira. E aí, na época, minha terapeuta me falou assim, Débora, que bom que você consegue enxergar que você tá usando esse óculos e que isso que você tá enxergando, na verdade, não é a realidade. E foi muito importante ela ter me falado isso, porque parece que, desde então, isso virou uma chavinha, assim, na minha cabeça. E aí eu comecei a observar quando é que eu tava usando esse óculos e comecei a levar menos a sério os pensamentos que eu tinha quando eu estava usando esse óculos. Então, todas as vezes que eu tava e que eu tô nesse período e por algum motivo, alguma situação acontece que eu começo a ter muitos pensamentos negativos, que eu começo a ficar muito chateada por causa de alguma coisa, eu paro, respiro e penso, bom, isso que eu tô pensando aqui agora provavelmente não é a realidade. Daqui a 2 dias, quando a minha menstruação descer,
eu vou parar e eu vou reavaliar essa situação e vou ver se isso que eu tô sentindo realmente é de fato um sentimento verdadeiro por aquela situação ou se isso é só o efeito desse óculos. E spoiler, 90% das vezes que eu fiz isso e que eu faço isso até hoje é só o efeito da TPM. E isso me ajudou a tirar um peso muito grande, assim, porque fez com que esse momento se tornasse um pouco mais leve e que eu conseguisse enxergar esse momento apenas como um momento, como uma fase e não como uma situação definitiva. Então, a partir disso, eu comecei a buscar mais, me conhecer mais, me observar mais, entender o que é que me faz bem e o que é que me faz mal nesse período, quais são os sentimentos e as emoções que eu sinto em que situações específicas. E aí eu percebi que, por exemplo, eu não gosto de socializar quando eu tô de TPM, então eu prefiro ficar sozinha no meu canto, me fechar na minha concha. Eu percebi que eu gosto de ficar mais em casa e que eu fico também mais cansada, com mais fadiga. Então, durante esse ano, comecei a detectar todos esses sinais. E isso foi muito bom, porque isso fez com que eu começasse a ser mais gentil comigo própria e respeitar mais as minhas limitações nesse momento e os meus sentimentos também, sabe? Não me julgar tanto. E também comecei a pesquisar mais sobre ciclo menstrual. E aí aqui fica a primeira dica, que é o canal da Lela Brandão. Eu vou deixar um vídeo específico que fala muito sobre ciclo menstrual aqui embaixo. E esse vídeo me ajudou muito a entender como que funciona, né, o meu corpo aí durante essas 4 semanas. E com isso eu comecei também a parar de me sentir culpada por não ser muito produtiva, por exemplo, nesses dias, que era uma coisa que acontecia muito. Eu passava o dia inteiro cansada, me sentindo totalmente sem energia pra fazer nada, e quando chegava no fim do dia eu percebia que eu não tinha sido produtiva, eu me sentia extremamente culpada, e isso na verdade não ajudava em nada, sabe? Então eu comecei a me permitir também, sabe? Ficar mais de boa nesses dias, não ver pessoas. Se eu tiver alguma coisa combinada com alguém, eu cancelo se eu não tiver me sentindo bem e tá tudo certo. Eu não preciso atender as expectativas dos outros, eu só preciso respeitar o meu corpo e respeitar o que eu tô sentindo naquele momento. E se eu quiser comer mais porcaria nesses dias, eu vou comer sem ficar com peso na consciência. Se eu quiser passar o dia inteiro deitada no sofá assistindo Netflix, eu vou fazer isso, porque se essas coisas fazem com que eu me sinta um pouquinho melhor durante esses dias que naturalmente já são muito difíceis, então tá tudo certo. Eu não preciso me sentir culpada por isso. E essas coisas, por exemplo, foi o que eu fiz hoje. Então eu tomei um café da manhã gostoso, aproveitei pra pegar um pouco de sol, fiz a minha sobrancelha que eu tava precisando, fiz um skincare, tomei um banho gostoso. E é sobre isso, sabe? É sobre tentar passar por esse tempo de uma maneira um pouquinho mais fácil. Não significa que tá tudo bem, eu tô ótima, maravilhosa, não. Mas eu tenho consciência que isso só vão ser alguns dias. Gente, fofoca contada pela metade. Eu preciso saber o resto. O que aconteceu? O que ele fez? E pra finalizar esse papo, eu deixo aqui uma dica ou um truque que eu costumo usar muito aqui em casa, principalmente com o meu boy, que é a pessoa que mora comigo, e que pra gente funciona muito, pode parecer muito besta, muito idiota, mas realmente funciona, que é você quantificar, ou seja, você dá uma nota de 0 a 10 do quão forte tá a sua TPM naquele momento. Aqui em casa funciona assim, o 0 é tô ótima, maravilhosa, paz e amor, e o 10 é sai da minha frente porque eu vou gritar com você, se você falar comigo. E aí o que eu faço é, quando eu percebo que eu tô ali de TPM já tô ficando irritada, eu viro pro meu boy e falo, amor, ó, hoje eu tô aqui já no nível 5. E aí ele já sabe que eu já estou no nível ali mais elevado, então ele evita fazer coisas que ele sabe que vai me irritar, por exemplo. Ou então, como eu falei, eu gosto muito de ficar sozinha nesse período, então ele já aproveita pra já ir, sei lá, jantar com os pais, jantar com os amigos e dormir na casa de um amigo. E aí isso facilita não só pra ele que mora comigo, porque ele já sabe ali como é que tá o território do inimigo que ele está pisando, como também facilita pra mim, porque me faz olhar pra dentro e parar pra analisar, ok, de 0 a 10, qual nota eu daria aqui pra isso que eu tô sentindo agora nesse momento. E assim a gente vai conseguindo navegar aí por esses dias, que muitas vezes são bem sombrios, outras vezes são um pouco mais fáceis, mas a gente vai tentando aí deixar esses dias o mais leve possível. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau!